Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Hoje a gente vai falar sobre o movimento do expressionismo. Conceituar o movimento através do contexto histórico com os grupos Die Brücke e Der Blaue Reiter, suas características e principais artistas. O expressionismo é um estilo que retrata as emoções por meio da distorção de formas e cor. Ele não está interessado na realidade, ele quer retratar as emoções. Então, para isso, eles exageram bastante, usam muitas cores, deformações na imagem. E foi um movimento bem importante que aconteceu na Alemanha. Antes do expressionismo acontecer, tem um artista chamado Munch, que ele morou na França por um período, e ele residiu com os artistas impressionistas e pós-impressionistas. Então ele teve contato com o impressionismo, com o pós-impressionismo, e ele pintou um pouquinho com influência desses artistas, mas num estilo próprio bem diferente. Ele é da Noruega, então norueguês, morou em Paris, depois foi morar na Alemanha. O período mais produtivo do Munch foi entre 1892 e 1908, em Berlim. Ele fez pinturas, litografias, água forte, que é gravura em metal, estilogravuras, que é gravura em madeira, que expressam com força inigualável a angústia moderna. O tema principal dele era retratar a angústia moderna. Talvez vocês não conheçam pelo nome Eduard Munch, mas essa é a obra mais famosa dele, a obra mais emblemática, chamada O Grito, uma obra bem conhecida, vocês já devem ter visto, que vai falar sobre a angústia de viver na época dele, a angústia dos tempos modernos, da época que ele vivia. Todo o estresse da pessoa, uma hora ela explode, dá esse grito para expressar isso, e ele fez um quadro retratando isso. Além disso, ele tem várias obras que ele vai trabalhar com temas angustiantes, temas depressivos. Aqui, por exemplo, ele chamou o quadro de A Dança da Vida, é um quadro de 1900. Se vocês olharem com calma, vocês vão percebem que essa mulher é bem parecida com essa que está aqui no outro canto? Então, ele vai fazer como se fosse uma história em quadrinho, no mesmo quadro ele vai colocar várias fases da vida desse personagem. Ela jovem, sorridente, ela se casa com uma pessoa e parece que não tem um casamento muito feliz pela cara dos dois, não estão muito alegres. E ela viúva lá sozinha, e nesse meio tempo aconteceram várias coisas. Ela dançando como se fosse uma festa, com algumas pessoas que ela gostava, com outras que ela não gostava muito, como esse careca aqui, pelo jeito não agradou muito ela. Mas cheio de questionamentos, cheio de angústia, de temas depressivos na arte do Munch. Esse, por exemplo, Morte no quarto do doente. Olha o tema que ele escolheu para fazer uma pintura. E todos de cabeça baixa, bem triste, e tem um personagem que ele tá meio apagado, assim, né? O único que aparece o rosto definidamente, essa mulher, parece que ela já sofreu tanto que ela nem aguenta mais chorar de tanta tristeza. E uma obra chamada Vampiro. Ele gostava de trabalhar com esse clima bem escuro. Olha o fundo bem preto, bem escuro. A personagem está abraçando a personagem feminina abraçando esse homem. Então, ele trabalhava com esses temas bem pesados, bem fortes na arte dele. E vamos fazer um exercício antes de continuar a aula. Escreva um texto em, no máximo, 5 linhas sobre as características do trabalho de Eduard Munch. Vamos lá, gente?
Então, gente, exercício sobre o Munch, ele é bem importante para o início do expressionismo. Ele não é exatamente um expressionista, mas é considerado. O expressionismo mesmo aconteceu na Alemanha entre 1905 a 1930. Inspirado no Munch, eles acreditavam que a arte devia expressar os sentimentos dos artistas e não imagens do mundo real. Eles não estavam preocupados com imagens do mundo real. Por isso as imagens deformadas, com cores exageradas. E o expressionismo ele aconteceu na Alemanha e foi feito em 2 grupos expressionistas. Um deles é o Die Brücke, que significa a ponte, e Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul. A gente vai falar primeiro do Die Brücke, da ponte, mas antes vamos fazer um testezinho rápido. Munch, artista que foi inspiração para o expressionismo, conhecido por retratar a angústia humana em suas telas. Tem como obra mais emblemática, como obra mais famosa, alternativa A, O Grito, alternativa B, O Beijo. Então, pessoal, retomando. Qual a obra mais importante do Munch? A alternativa correta, a alternativa A, O Grito. Vamos ver os 2 movimentos agora, começando pelo Die Brücke, pela a ponte. Ele foi fundado em 1905 e os participantes do grupo acreditavam que as pinturas desse grupo iam ser uma ponte para o futuro. A obra de arte deles ia ser uma ponte para o futuro, por isso o nome A Ponte. Algumas frases do próprio grupo, dos artistas. Atrair todos os elementos revolucionários e fermentativos é o propósito implícito no nome Brücke. Liberdade de vida e ação contra as forças estabelecidas e ultrapassadas. Então eles eram um grupo queria ser bem revolucionário, queria ser bem diferente do que a arte era. Por isso eles se expressavam através... não estavam interessados em expressar a realidade, sim as características da pintura que eles queriam. Ele aconteceu entre 1905 a 1913. Os artistas eles viveram e trabalharam em comunidade, eles trabalharam juntos e moraram juntos durante um tempo, em Dresden e depois em Berlim. Produzindo quadros intensos, angustiados, com formas violentamente distorcidas e cores estridentes. Então era tudo muito exagerado mesmo, que era o propósito do expressionismo. Então, além de trabalhar com pintura, eles trabalharam muito com outras formas gráficas, como a xilogravura, por exemplo, a gravura em madeira. Eles gostavam desse contraste das cores, mas gostavam de trabalhar com preto e branco também. Xilogravura, eu vou mostrar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Essa é uma matriz de gravura. Ela é feita numa chapa de madeira. Você escava a madeira com instrumentos de corte. Você retira a madeira, a parte que você quer branca, você vai escavar, você vai retirar. E essa não é obra de arte, isso aqui é só a matriz. Você passa a tinta na matriz, essa parte preta que já foi usada, já foi feita impressão. E a partir da tinta que você vai passar com um rolinho, você vai imprimir no papel. Então, aqui tem a matriz e aqui tem a obra finalizada. A obra de arte é a impressão em papel. A matriz, por mais que seja bem bonita também, ela não é obra de arte. A obra de arte é a impressão em papel. E por ser feito em madeira, é possível tirar várias cópias. Uma matriz de madeira bem feita, você consegue tirar mais de 100 cópias.
Então, acabava deixando a arte mais popular também. Então, eles trabalharam muito com a estilogravura, e eu quis trazer aqui um exemplo para vocês conhecerem um pouquinho também. Os principais artistas do Die Broek. Tinha vários artistas bem famosos, eu vou trabalhar dois deles com vocês. O Kirchner e o Emil Nolde. Começando pelo Kirchner, ele foi o fundador do grupo Die Broek e realizou muitas obras com séries de rua e dançarinos de cabaré. Uma frase dele: meu objetivo é sempre expressar a emoção e experimentar formas amplas e simples e cores claras. Desculpe, cores claras. Então ele queria retratar a vida na sua forma mais simples. Ele não estava preocupado. Ele queria trabalhar o cotidiano das pessoas e com essa temática do sentimento, da deformação nas imagens. Então ele tem vários quadros que ele vai retratar como eram as ruas na França. Na Alemanha. E é curioso que alguns quadros dele Rua Berlim, como esse daqui. Aliás, cenas de rua, essa aqui, Rua Berlim, a sociedade da época, como se vestiam, retratando a noite da Alemanha. Rua Dresden. Então, basicamente, ele via o que estava acontecendo e fazia um quadro sobre isso. Aqui alguns exemplos de estilogravura que ele fez, gravura em madeira. Aqui um no feminino. E aqui camponesa com menino na mesa. Olha só a expressão desses personagens. Tem umas coisas que parece que até está meio deformada propositalmente. Ele queria retratar mais essa emoção. Para isso ele deixava o quadro, as pessoas meio com essa deformaçãozinha propositalmente. A estilogravura também pode ser colorida, mas ele trabalhava mais com preto e branco. Ele queria esse contraste mesmo do branco e preto, que é bem forte. O próximo artista que a gente vai ver é o Emil Nolde. E ele vai encontrar, a principal referência dele é a arte primitiva, a arte tribal e oceânica. Ele achava que esse é o vigor que faltava para a pintura da época. Ele usava cores berrantes, formas brutas e figuras demoníacas para comunicar o mal na Alemanha pós-guerra. Isso é uma característica desse movimento. Teve a Primeira Guerra Mundial, eles estão voltando a trabalhar depois da Primeira Guerra Mundial, todos os problemas que teve na Europa. E ele queria tanto retratar esses problemas do mundo, essa feiura do mundo, que uma época ele parou de usar os pincéis e começou a usar panos para fazer pintura. No lugar de pincéis, usava panos velhos para retratar como ele queria as obras. Tem até uma história curiosa que no lugar que ele morava, tinha algumas mães que falavam assim: se você fizer bagunça, você vai lá pintar com o Emil Nolde, porque ele trabalhava de uma forma muito diferente, queria retratar o grotesco na obra dele. Para vocês verem, eu trouxe alguns exemplos aqui das obras. A Última Ceia, de 1909. Pode ver esse monte de cor, essas expressões meio soltas, uns rostos meio quadrados, assim, que era a intenção dele. Aqui uma obra cheia de movimento, cheia dá para ver essas cores bem berrantes. E ele queria retratar essa feiura mesmo. Essa máscara, uma referência à arte africana que vai aparecer bastante nas obras, não só no expressionismo, em vários movimentos artísticos. Principalmente as máscaras, elas são bem expressivas. E mais uma última foto para a gente ver. Jovem casal, 1935. Ele fez depois do período do expressionismo, mas continuou com o estilo expressionismo nas pinturas. E vamos para um teste, vamos para um quiz agora. Das características abaixo, qual é falsa sobre o grupo expressionismo Die Broek? Qual a alternativa falsa? Alternativa A, acreditavam que sua obra seria uma ponte para o futuro. Alternativa B, Kirchner e Nolde participaram do grupo. Alternativa C, além das obras coloridas, realizaram estilogravuras em preto e branco. Ou D, suas obras retratavam a realidade.
qual alternativa é falsa. Então, gente, a pergunta era, qual alternativa é falsa sobre o D-Book? Alternativa falsa, alternativa D. Suas obras retratavam a realidade. Como eu falei, eles não estavam interessados na realidade, eles queriam retratar os sentimentos, as expressões. Mais um teste. Das alternativas abaixo, qual delas se aplica às características da obra do expressionista Émile Nolde? Primitivismo, A, ou B, sutileza? Então, gente, qual a característica refere ao trabalho do Émile Nolde? A alternativa correta, a alternativa A, primitivismo. A característica dele é essa relação com o primitivismo. Agora a gente vai ver o movimento Die-Bruch, Der Blaue Reiter, alemão é difícil falar a pronúncia, que significa Cavaleiro Azul. O movimento do Cavaleiro Azul é o segundo movimento de vanguarda do expressionismo alemão. Ele vai começar em 1911, em Munique. Os artistas mais famosos do Cavaleiro Azul é o Kandinsky e o Paul Klee. A gente vai falar um pouquinho dos dois. Esse grupo ele vai ficar ativo por muito pouco tempo, porque vai estourar a Primeira Guerra Mundial em 1915. Então ele vai funcionar de 1911 a 1914. Mas eles foi importantíssimo para a arte, que foi quando o Kandinsky começou a usar a abstração com esse movimento. Kandinsky ele foi o fundador do grupo. Ele criou a primeira pintura abstrata em 1910. Suas composições abstratas eles vão seguir duas linhas. Composições a partir de formas geométricas e improvisos, sem controle consciente da tinta. Uma curiosidade, o nome Blaue Reiter, Cavaleiro Azul, vem dessa obra do Kandinsky, de 1903. Batizaram o grupo por causa dessa obra. Uma curiosidade, essa é a primeira aquarela abstrata, primeira pintura abstrata do mundo, de 1910. Ele é famoso por causa disso. E uma curiosidade bem legal sobre essa pintura, ele tinha um ateliê que ele trabalhava com várias pinturas, e um dia ele estava entrando no ateliê à noite e ele viu um quadro que ele achou fantástico. Ele não reconheceu nenhuma figura do quadro, mas achou um quadro lindo, maravilhoso, e ficou, como que é possível, só com as cores, você ter todo esse sentimento sem nenhuma figura?
E ele ficou observando aquele quadro por um tempo. Depois ele percebeu que era um quadro dele que estava deitado. Quando ele colocou de volta ao normal, tinha lá a pintura normal. Mas de lado ele não reconheceu o que era. E ele achou fantástico isso de que só com as cores você conseguir expressar um sentimento. E ele começou a trabalhar com arte abstrata a partir disso. Então ele estava experimentando a arte abstrata ainda, então ele vai trabalhar de várias formas. Aqui são quadrados e círculos concêntricos. E tem vários que ele chamou de composição. Composição 7, composição 8, uma coisa mais matemática mesmo, esses títulos, mas obras bem expressivas, sem nenhuma referência com a realidade. Por isso que tão pouco tempo do grupo, 3 anos, o grupo ficou muito conhecido por causa das abstrações do Kandinsky. Mais uma obra dele. E agora a gente vai fazer uma atividade prática. Então vamos praticar. Nesse momento eu quero que vocês escolham uma música que vocês gostam muito. Ou se quiserem, pode usar a música do exercício mesmo. Deixe sua mente levar os sentimentos que a música lhe traz. Tente expressar através de linhas, formas e cores o sentimento que a música lhe trouxe. Então, se concentrem na música que vocês estão ouvindo. Pode escolher uma música que vocês gostam, uma música da própria atividade. E o que ela transmite para vocês. Se conseguem transformar esse sentimento em desenho, em cores, em linhas. Vamos lá, gente, caprichem aí.
Então, gente, é bacana fazer um exercício diferente, né? Prestar atenção na música. A gente normalmente não presta atenção no que tá acontecendo, no que a gente escuta. Então é bacana a gente parar um pouquinho e prestar atenção na música, tentar expressar isso de uma outra forma, de uma forma gráfica. Um exercício bem bacana. Vamos falar agora do Paul Klee, outro artista do Cavaleiro Azul. Ele foi muito apaixonado pela cor e ele gostava muito da arte primitiva e da arte das crianças. E no primeiro momento você pode olhar as obras dele caminhando para o abstrato também. Parece ser muito simples, mas na verdade está cheio de significado, cheio de coisas carregadas nesses quadros. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem. Ó, esse aqui é chamado Noite Azul e tem vários signos, assim, parece uma coisa abstrata, mas não lembra assim umas letras, algumas coisas assim. Ele estudou, além de se aperfeiçoar em arte, ele estudou hieroglifos, estudou as runas, estudou signos antigos, e ele coloca um pouquinho dessas coisas nesse quadro. Aqui a gente vai ter uma série de trabalhos, como eu falei, é quase um abstrato, mas brilho da lua. A gente consegue perceber a lua, uma árvore, umas casinhas escondidas ali. Então ele não conseguiu se entregar como o Kandinsky para o abstrato, ele foi aos pouquinhos. Ó, outra obra com a lua vai aparecer em vários trabalhos. Essa é uma obra bem conhecida. É uma figura humana, a gente vê, mas está a caminho de uma abstração. Essa eu acho bem bacana também, Balão Vermelho. Aqui está praticamente tudo abstrato. Se a gente não tivesse esse título, a gente podia chamar de uma obra abstrata. Mas realmente tem um balão que está passando ali nessa paisagem. Mais uma para fechar aqui. Castelo e Sol. A gente vê várias figuras geométricas aqui para formar essa imagem. E vamos lá, mais um exercício. O expressionismo teve dois grupos, Der Bluck e Der Blaureiter. Das alternativas abaixo, qual é a maior característica do segundo grupo? Grupo ativo na França, alternativa A. Alternativa B, a grande expressão da arte abstrata. Alternativa C, representava a realidade das ruas. Ou D, não representava os sentimentos. Qual a alternativa correta sobre o Delbler-Reiter? Vamos lá? Então, gente, qual é a principal característica do Cavaleiro Azul? Alternativa C, alternativa certa, alternativa B, a grande expressão da arte abstrata. Como eu falei, Kandinsky criou a arte abstrata enquanto participava desse grupo, então essa é a principal característica do grupo. Um último exercício para a gente fechar aqui. Escreva um texto, no máximo 5 linhas, sobre as características do movimento expressionista e seus principais artistas. Vamos lá, gente?
Então, gente, como eu falei, esses resumos são sempre importantes para vocês estudarem. É importante anotar o que vocês estão entendendo da aula, o que vocês mais gostaram, as principais características, vai ajudar vocês a fazer esse tipo de exercício. Então, o que a gente aprendeu hoje? Conceituamos o expressionismo em seu contexto histórico, característica do movimento, os grupos de Hebruk e o Der Bleureiter, e seus principais artistas. Então, gente, espero que tenham gostado da aula. Próxima aula a gente vai falar sobre o cinema expressionista, que foi um movimento bem expressivo também, ligado ao movimento do expressionismo. Então, tchau, gente, obrigado por tudo. Isso aí.